Botafogo e São Paulo, apesar do 0x0, foi um bom jogo. Bola na trave, oportunidades, Caleri perdendo o gol inacreditável dentro da pequena área, então foi um jogo com alternativas, um jogo bem jogado. Foi aquele 0x0 que ficou com aquele gostinho de quero mais, faltou realmente o gol. No entanto, hoje tudo aberto, né? Tudo aberto, tudo aberto. Eu acho que esse jogo, como a gente conversava aqui antes, é um jogo que não tem favorito. Acho o Botafogo o melhor time, acho que tem jogadores com mais qualidade, mas eu acho que o São Paulo consegue igualar esse favoritismo por conta da atmosfera. Se tem um torcedor que sabe fazer uma festa em uma quarta-feira à noite de Libertadores, é o torcedor do São Paulo e já vai fazendo, como você bem colocou, a gente recebe as imagens direto do estádio do Morumbi, que inclusive é bem pertinho aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes, a gente escuta daqui de dentro do estúdio já foguetório, aquela coisa toda, aquele clima de pré-jogo, e o torcedor vai fazer uma festa bonita e eu acho que será o responsável por igualar esse favoritismo. Muito difícil falar quem é que passa hoje, tanto que a gente pensou e pensa bastante na possibilidade de pênaltis, essa disputa que será entre os goleiros John e Rafael. Vamos ver aí quem terá o melhor desempenho. Você dizia antes no Resenha Seguro Bet que o Rafael é pegador de pênaltis. O John já não tem lá esse histórico, mas é um grandalhão que tá ali sempre forte, assustando os adversários. Conseguiu fazer isso com o Caleri no jogo de ida. O Caleri, numa bola cara a cara ali com o gol, acabou pondo pra fora e mantendo essa disputa em igualdade. São Paulo. Paulo do Vale. E bora! Para o Cícero Pompeu de Toledo, vamos até o estádio do Morumbi, porque lá está o repórter Paulo do Vale, já posicionado na cabine da Rádio Bandeirantes, que fica exatamente no centro do gramado do Morumbi. PDV, boa noite para você. O que você traz de informação sobre o São Paulo Futebol Clube? Fala, Soler. Abraço para você, para todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola. Bom, primeiro que não preciso nem dizer, né? Uma tarde absolutamente quente na cidade de São Paulo e um início de noite hoje é dia bem de abafado. pegar aquele açaí, hein? Ah, daqui a pouco, né? Assim que o âncora der aquele... Assim que você estiver com fominha de açaí, você manda um zap aqui que eu te libero. Aquele respiro pra gente. Mas, o Soler, é o seguinte, ó, 29 graus neste momento, a temperatura deve ficar, né, perto da hora do jogo aí na casa de 26, 27 graus, mas uma sensação térmica maior, né? Podemos dizer assim. Hoje um dia absolutamente quente na cidade de São Paulo. Aí não tem muito essa questão, né? Botafogo também, uma cidade quentíssima, que é o Rio de Janeiro. São Paulo também tem seus dias infernais. Isso, então, sem novidades para as duas equipes. O que dá para falar antes desse jogo, Sonia, desse dia, né? Que já dá o tom um pouco dessa partida, né? Quente em todos os sentidos. No momento que o pessoal começa a testar o som do telão aqui no Morumbi e tal, as propagandas que vão passar durante a partida, a Conmebol, ela toma o estádio para ela, né? É sempre bom a gente lembrar disso, até inicialmente pelo fato da gente não poder entrar com imagem, não poder divulgar nenhum tipo de vídeo assim, né, nosso, nas redes sociais, enfim, mas a Conmebol toma o estádio para ela, inclusive o Morumbi, o que vem sendo chamado de Morumbis por alguns, hoje não tem referência aqui ao chocolate, né? O São Paulo fez toda essa negociação importante do name rights. Na hora do vamos ver de um jogo importante como esse, claro que os clubes já sabem disso, a Conmebol vem e veta qualquer tipo de propaganda que não seja da própria competição, né? E que esteja fora, por exemplo, do uniforme dos times. E mesmo assim, os times não podem entrar com todas as propagandas, nem mesmo no uniforme. Então, toda referência ao chocolate, aqui hoje temos uma fita isolante ali, uma tarja preta que não permite que essa propaganda seja feita, para o nosso ouvinte ter uma ideia de como funciona a coisa aqui da Conmebol. Então o pessoal está realizando aqui os primeiros testes e tudo mais, e aí voltando, Soler, ao dia de hoje, né? Porque tivemos dirigível do São Paulo caindo em Osasco,
E assim, né, muita gente perguntando, mas esse dirigível é um dirigível institucional? Foi uma questão do São Paulo? Sim, uma questão do São Paulo, é uma ação de marketing do São Paulo, que inclusive foi realizada com a mesma empresa, terceirizada, obviamente, no ano passado, há um ano, quando o São Paulo jogou a final contra a equipe do Flamengo. Esse dirigível também rodou aí pela cidade de São Paulo, pelo céu da cidade paulista. Então hoje tentaram fazer de novo, mas infelizmente aconteceu esse incidente. Ainda bem, né? Sem grandes feridos, tivemos só a pessoa que de fato estava ali no dirigível, que teve ferimentos leves, mas o susto e tal, né? E a imagem que assusta, enfim, o dia começou, de alguma forma a tarde começou com essa informação. Ainda bem que nada de pior aconteceu. Outros dois fatores também, aí envolvendo o time do Botafogo, né? Pela madrugada tivemos foguetório, aquele tradicional, em frente ao hotel do Botafogo. Sem grandes problemas, aparentemente, com relação ao time, ao incômodo do time. Pelo menos essa informação que foi passada. Porém, logo cedo pela manhã, o alarme de incêndio. O pessoal fala, né? Botafogo, meu amigo? O alarme de incêndio do hotel do Botafogo, veja só que ironia do destino, tocou e acordou, tirou da cama logo cedo os jogadores, tendo de seguir ali, talvez, ou iniciar um protocolo, né? E, fatalmente, um alarme falso. Aí você me pergunta, mas por quê? É uma várzea, né? O pessoal tá investigando, mas assim, eu imagino, Gustavo Soler, tem sempre aquele sem noção, né? Aquele funcionário meio sem noção, não sei, não querendo fazer nenhum tipo de acusação, né? Mas assim, imaginando essa coisa, Libertadores, vale tudo, enfim. O cara, se descobrirem de fato quem foi, que lide com as consequências, se é que elas vão acontecer. Mas esse é um fato que aconteceu hoje pela manhã também, no hotel do Botafogo, viu, Gustavo Soler? É bizarro, né? Bizarro, pô. Tocar o alarme de incêndio aí é do... O foguetório não atrapalha mais ninguém, né? Porque onde os caras ficam, né? O hotel onde eles ficam tem ali janela anti-ruído, né? Então não atrapalha. Mas o alarme de incêndio toca no quarto, você acorda já no susto, né? Então, varzeado o que aconteceu aí no hotel onde estava a delegação da equipe do Botafogo. Pra gente fechar esse primeiro bloco, meu caro Paulo do Vale, prováveis escalações de São Paulo e Botafogo. E perdemos o contato com... agora sim. Retornastes. Agora sim. Desculpa. É que eu achei que você tinha feito uma pergunta para mim e eu comecei a falar que a Conmebol foi acionada pelo Botafogo, né? De alguma forma ali, não sei, a Conmebol quer controlar tudo, né? Não pode fazer propaganda de nada, não pode vídeo. Então eu também acho que o Botafogo tem que incomodar um pouco a Conmebol com essa história. A Conmebol que começa então, Soler, a marcar também os hotéis para os times. Mas é isso, a Conmebol que escolhe o hotel é a Conmebol que escolhe o hotel dos times visitantes. Bom, então que de fato seja cobrada por isso, né? Exatamente, tem que ser cobrada, precisa ser cobrada porque também os caras são umas malas, né? Então atrapalha a vida de todo mundo. Então que o Botafogo enche o saco deles um pouco também. Meu caro Paulo do Vale, então pra gente fechar esse primeiro bloco, as prováveis escalações de São Paulo e Botafogo. Vamos lá, aí é uma questão interessante da gente falar, Soler. Claro que vamos abordar ainda mais ao longo dos donos da bola e claro, no Concentração com a apresentação do Pedro Ramiro, que é o seguinte... o Luciano, essa é a informação do dia, né? O Luciano deve voltar ao time principal do São Paulo, se tratando dessa fase, né? Desse jogo, desse duelo de quartas de final, porque na semana passada ele ficou de fora, entrou no segundo tempo, foi titular no final de semana aqui contra o Internacional, marcou o único gol do São Paulo na derrota de virada. Fazendo uma brincadeira, o Zubeldia ficou com medo do Luciano? Até hoje... Algumas pessoas me abordaram aqui e falaram, se o Luciano for titular, você pergunte para o Zubeldia. Você ficou com medo do Luciano? Claro que eu não vou fazer isso, né? Porque tenho responsabilidade e não preciso dar essa resposta. Você não é do canal Paulo do Vale, né? O Paulo do Vale do canal Tricolor do Vale, né? Então você vai ser um pouco mais responsável. Exatamente. Então... o Zubeldia deve, até por uma questão de jogo, estratégia de jogo, né? Brincadeiras à parte,
São Paulo joga em casa hoje, trouxe um bom resultado do Rio de Janeiro, depois de ter sido massacrado no primeiro tempo. Então, assim, joga diante do torcedor. Então, até uma forma de você demonstrar que você quer a vitória no tempo normal e que você pode encarar o Botafogo escalando um jogador que inúmeras vezes foi decisivo com a camisa do São Paulo. Isso é inegável. Se tratando de fase, a fase do Caleri é tão ruim quanto a do Luciano. A fase do Lucas não é das melhores também. Então, vejo como normal, né? Talvez essa escolha do Zubeldia. Mas a questão é, Soler, além do Luciano, ele pode tirar o Rafinha do time e colocar o Wellington Rato na direita, mantendo o esquema com 3 zagueiros. Uma outra possibilidade, até quando foi passada essa informação, né, em off de que o Luciano poderia iniciar, seria de, ele vai abrir mão do esquema com 3 zagueiros e colocar o Luciano. Mas o Zubeldia trabalhou com 3 times, assim como na semana passada ele trabalhou com 3 possibilidades. Entre essas possibilidades, o Luciano me parece que sempre está. Essa é a informação. Mas a gente pode ter um time só com o Luciano no lugar do Sabino, a gente pode ter um time com o Sabino e aí o Wellington Rato fazendo a direita, o Rafinha saindo, a gente pode ter também um meio-campo mais reforçado, mas a tendência é essa. Luciano titular, e aí, caso ele opte pela formação com 3 zagueiros, talvez o William Gomes é quem baile nessa para a entrada também do Wellington Rato e aí a manutenção do Sabino. Vamos aguardar, mas é uma possibilidade. Já o Botafogo, um provável São Paulo, vai para a gente ilustrar, então, de Rafael, 3 zagueiros, então, Arboleda, Sabino e Alan Franco, o Wellington Rato de um lado, o Wellington do outro, né, os alas, aí Luiz Gustavo, Bobadilha, sendo titular ao lado do Luiz Gustavo. Também foi me passada uma outra possibilidade, talvez, do Bobadilha sair do time, mas eu acredito que ele continua. Luiz Gustavo, Bobadilha, aí a presença do Luciano, Lucas e Caleri. Seria um time sem o William Gomes, com o Rato na direita e o Sabino novamente na defesa. O Botafogo, Soler, deve ser o mesmo da semana passada, né? John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. O Botafogo, de alguma forma, além da revolta pelo que aconteceu hoje pela manhã no hotel, também um pouco chateado com a reportagem do UOL ontem, dando aí, né, essa informação nova de que, de fato, existe uma ligação entre o Luiz Henrique e as apostas da família do Lucas Paquetá. 2 jogadores, inclusive, que estavam na última convocação do Dorival e podem, por que não, estar na próxima, que será confirmada nos próximos dias. Mas o Botafogo enxerga como uma forma de tentar desestabilizar o ambiente. Aquela velha história, né, de ataque ao jornalismo, ao livre trabalho, serviço da imprensa, que não tem hora, não tem lugar, não tem data para você soltar uma notícia quando ela é bem apurada, né, Gustavo? E aí tem uma grande questão, né? Quem trabalha no Botafogo e torce o Botafogo e acha que isso aconteceu para desestabilizar o Luiz Henrique é bem burro, porque ele foi investigado na Espanha exatamente por isso, e aí ele sai do futebol espanhol, né? E aí os caras não dão sequência, só que ainda estão investigando o Lucas Paquetá e pegaram agora o telefone do tio dele, né? Que é o tio dele que tá meio que abrindo o bico aí pelas apurações do pessoal do UOL. Então, também querer ser, né, bem Zé Ruela da cabeça de achar, vamos destabilizar o Luiz Henrique, os caras querem prejudicar o Fogão. Não, ele tá sendo investigado desde o ano passado, ele foi investigado junto com o Lucas Paquetá. É que na Espanha ele meteu o pé, então os caras falam, não tá mais aqui, é azar dele, então, né? Se fez, ele que responde em outro lugar. Então, essas investigações podem novamente serem abertas, né, contra o Luiz Henrique. E aí, se for comprovado algo, ele e o Lucas Paquetá que se virem, né? Porque se eles fizeram algo de errado, ninguém mandou eles fazerem algo de errado, né? Exatamente. 2 bons jogadores, acho que o Luiz Henrique hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, mas é uma apuração, ou melhor, uma investigação, de modo geral, bem complicada para ambos, né? Eu de fato não sei como o futebol, de alguma forma, lidaria ou vai lidar caso de talvez uma condenação, né? Se esses caras, eles perdem a carreira, se de alguma forma ou de outra eles vão ter uma segunda chance, mesmo depois de uma punição, de uma suspensão, que aí, imagino eu, né, que seria a FIFA, né, que abrangeria todo. Não tem como o cara correr da Espanha, não tem como o cara correr da Inglaterra. Sim. É uma suspensão que viria do órgão máximo de futebol. Então, eu realmente fico curioso. Assim, foi o que aconteceu, né, PDV?
para que não seja que isso, de alguma forma, eles consigam comprovar a inocência, porque é muito feio um negócio desse, viu, Soler? A gente lembra nos casos, né, dos jogadores que foram pegos ali nas primeiras investigações, né, Bauerman, o Igor Cariús, alguns jogadores que foram flagrados ali com esquema de manipulação de resultado, né, com esquema de casos de apostas. Eles foram punidos no futebol brasileiro e pediram, né, a CBF pediu a internacionalização do caso. Então eles não poderiam atuar em nenhum outro clube do mundo. A gente viu recentemente também o que aconteceu com o Sandro Tonali, jogador italiano que foi pro Newcastle. Ele estava sendo investigado na época do Milan. As investigações só terminaram quando ele já tinha saído da Itália e a Federação Italiana internacionalizou o caso. Então ele teve que pagar a punição como jogador do Newcastle, como jogador na Inglaterra. Então, se algo caminhar para comprovar, né, se algo for provado contra o Paquetá e contra o Luiz Henrique, os dois jogadores serão punidos e provavelmente as federações locais vão pedir para internacionalizar o caso, e aí são jogadores que podem tomar uma longa pena, né? O Luiz Henrique, pelas leis brasileiras, talvez uma pena até menor, porque tem alguns jogadores que já voltaram a jogar, né? Alguns jogadores foram condenados por manipulação de resultado que já voltaram a jogar, só que na Inglaterra a parada é diferente. Tem jogador que fez algo parecido com o que estão investigando com o Paquetá, que tomou 9 anos de suspensão. E aí o cara pode voltar pro Brasil, pode fazer o que ele bem entender. Se pedirem na Inglaterra pra FIFA, são 9 anos, irmão, azar o seu, você vai cumprir os 9 anos de punição. Então vamos continuar acompanhando esses casos e vamos